Amém. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Se puder abrir a sua Bíblia, já deixa ela aberta aí, por favor. Lá em 1 Reis, capítulo 17. Essa noite nós vamos falar sobre fé e obediência como ferramentas de provisão. Há um bom tempo, né? Desde o ano passado, o Senhor tem falado muito comigo sobre ferramentas. E eu lembro que a última vez que eu ministrei aqui, eu falei um pouco sobre isso, sobre as ferramentas, né? A palavra de Deus como uma verdade, uma ferramenta que o Senhor usa como uma verdade nas nossas vidas. E desde então eu tenho ficado nessa palavra, eu até brinquei com algumas pessoas próximas, né? Eu falei, eu acho que eu não vou sair nem tão cedo disso. E não foi diferente. Eu estava orando a respeito da palavra nessa noite, né? O que o Senhor desejaria comunicar, né, à sua igreja no dia de hoje. E alguns dias atrás o Senhor me trouxe essa palavra: fé e obediência, ferramentas de provisão. E eu fiquei orando ao Senhor no Espírito, falei, Senhor, que provisão é essa? Porque quando nós falamos de provisão, normalmente nós, não sei você, né? Mas as pessoas costumam associar provisão com bem material, não é verdade? Com financeiro. Deus vai prover na minha vida. Deus vai prover nas minhas necessidades, naquilo que eu preciso. Então a gente associa essa palavra a um bem material, a algo financeiro. Que de fato não que a gente não precise, né? Todos nós precisamos ser providos na nossa vida, em alguma área da nossa vida. Mas o Senhor me falava que a provisão que Ele traz para nós é uma provisão em toda e qualquer situação. Em toda a área da nossa vida. Ele é aquele que provê em nós. E nós não estamos falando aqui de um bem material, de algo financeiro que talvez hoje você precise muito, né? Seu coração anda desejoso, orando. Talvez muitos aqui estejam aflitos diante do Senhor e colocando algumas condições diante dEle. Mas o Deus que deseja se revelar para mim e para você nessa noite é um Deus provedor que nos sustenta em todas as áreas da nossa vida, amém? E existe uma ferramenta para isso, para desfrutarmos dessa provisão, que é um caminho de fé e obediência. No hebraico, a palavra para provisão está ligada a sustento, suprimento e intervenção divina. Ou seja, é aquilo que Deus vê e prepara antes mesmo da nossa necessidade aparecer. Então, antes da nossa necessidade aparecer, o Senhor já sabe aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós precisamos. Ele já provê em nossas vidas, mesmo sem a gente ver, mesmo sem a gente ainda estar vivendo. E nós não queremos relacionar essa palavra nessa noite com o financeiro, com as nossas necessidades apenas. Porque existem dois extremos. Ou nós levamos, né, muito para esse lugar de finanças, né, a teologia da prosperidade, e nós queremos, nos dê, Senhor. Ou também nós nos calamos e deixamos de comunicar as verdades de Deus, quem o Senhor é, porque Ele é rei, Ele é poderoso, Ele é suficiente, Ele é o dono da ouro e da prata, Ele é o criador de todas as coisas. Então sim, Ele é um Deus provedor nas nossas vidas. Ele provê nas nossas finanças. Ele provê sim nas nossas necessidades. Ele faz os seus filhos prosperarem. Ele dá recursos àqueles que possam, né, sustentar a obra do Senhor, sustentar outras vidas, até outras casas, obras missionárias. E às vezes nós temos também receio de falar desse Deus provedor, com medo de repente desse exagero, ou talvez alguns ensinamentos que foram passados para nós, né, distorcidamente, com uma visão distorcida a respeito da provisão de Deus. O que eu posso te dizer é que Deus supre todas as nossas necessidades. Todas as coisas Deus supre. Ele provê em tudo na nossa vida. Desde a criação, mesmo após a queda, o Senhor continuou provendo sobre os seus filhos e as suas filhas. Nós vamos ler a palavra, nós vamos ver Deus provendo sobre o seu povo. Em toda a Bíblia nós vemos Deus provendo sobre os seus. Em todas as áreas, provisão material, provisão física, emocional, nos relacionamentos. Deus provê em todas as áreas. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então vamos ler o que diz lá em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler o capítulo todo, amém? Vamos ler a palavra para ela entrar dentro de nós e para a gente poder entender um pouco melhor. Porque o Senhor, quando me deu essa palavra, Ele me levou
a essa história do profeta Elias, né, e a viúva de Sarepta. E nós vamos entender lendo. Vamos lá, capítulo 17, versículo 1, que diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que sustente você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levanta-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tocou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou à mãe dele e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Aleluia. Quantos conhecem essa passagem? Elias, ele foi um profeta que ele tinha uma missão ali, na época de Israel, de chamar o povo ao arrependimento. Naquele tempo, o rei Acabe estava governando sobre aquele lugar, sobre aquela nação, e havia um tempo de muita idolatria. Sua esposa era ninguém menos do que Jezabel, né? E ela levantava ali um altar de adoração aos deuses, a Baal. E Elias anunciava através dos lábios dele, né, a vontade do Senhor, a voz do Senhor para aquele povo, para aquela nação, para que eles pudessem converter o seu coração de volta ao Senhor, para que eles pudessem, né, render graças ao nome do Senhor. Mas existia muita idolatria naquela época. E ele trazia a mensagem, ele anunciava, né, aquilo que o Senhor estava dizendo
para arrepender aquele povo, para que aquele povo se arrependesse daqueles altares, daquela idolatria que enchia, né, o coração. Então a missão de Elias era restaurar a fé em Deus, orientando esse povo, enfrentando, né, esse culto que era feito ali a Baal. E um dos grandes feitos de Elias foi anunciar uma seca de 3 anos, né, como nós lemos aqui. 3 anos e meio. Ele chegou a Acabe, por intermédio de Deus, ele disse o que aconteceria por conta do pecado daquele povo. E enquanto isso ia acontecendo, aquela seca, né, houve uma devastação, ou seja, muitas pessoas com muitas necessidades, uma seca, muita fome. E Elias, ele foi resguardado pelo Senhor em tempo de sequidão. Em um tempo que era completamente improvável algo bom, vamos dizer assim, acontecer, na falta, na sua necessidade, o Senhor ordenou que Elias fosse até um lugar que lá ele iria sustentar a vida de Elias. E é muito improvável isso, né? A forma que Deus fez, porque quando nós lemos aqui, o Senhor usou corvos para alimentar Elias. Corvos, esse animal, principalmente naquela época, ele era considerado impuro. Era um animal impuro. E Deus usou corvos para alimentar Elias. E a palavra vai dizer que 2 vezes ao dia, aqueles corvos levavam o alimento até Elias. E ele bebia da água daquele rio. Sendo que a seca era tão grande que aquela água acabou. Não existia mais água naquele rio. E aí Deus vai dar uma outra direção a Elias. Para que ele não morra, para que ele não sofra no meio desse caos, dessa secura, Deus vem e provê mais uma vez sobre a vida de Elias. Ele diz, vai até uma outra cidade, um outro lugar. Você vai encontrar com uma viúva e ela vai te alimentar. Mais uma forma improvável de Deus alimentar, né, de Deus sustentar e prover sobre a vida de alguém. Porque a viúva por si só, naquela época, ela era muito desassistida, né? Ela não tinha bens, ela não tinha o seu próprio sustento. Se não tivesse alguém da família ali, algum parente para sustentá-la, para ajudá-la, ela vivia em precariedade mesmo, muita necessidade. Então não bastava a condição dela ser viúva. Ela ainda estava vivendo num tempo de secura, de seca, sabe? Os alimentos já não tinham mais. E quando Elias esbarra com essa viúva, ele pede a essa viúva que traga um pouco de água para ele. E quando ela está indo buscar, e eu fico imaginando, né, eu já me coloco na cena, eu vou lá no lugar, eu fico imaginando a mente dessa viúva, essa mulher já se vendo praticamente morta, porque a palavra vai dizer que ela estava indo ali buscar, né, os últimos recursos para fazer um último alimento para ela e para o seu filho, porque logo eles morreriam de fome. A esperança daquela mulher naquele momento estava ligada àquela situação. A falta, a secura, não tinha nada, a falta de provisão. Era a realidade dela. Mas o nosso Deus é um Deus provedor. E Ele nos sustenta em todas as áreas, como eu disse no início, da nossa vida. E Ele chega nos momentos que nós menos imaginamos. E nos surpreende, porque nós somos seus filhos, nós somos seus servos, nós somos obedientes, amém? Quantos filhos obedientes nós temos aqui? Quantos filhos que creem no Senhor e confessam o seu nome? O Senhor não deixou de te assistir. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão sobre você, está sobre mim, está sobre a minha casa, está sobre a sua casa. O Senhor tem nos sustentado até o dia de hoje e Ele vai continuar sustentando, amém? Aleluia. Então, Elias experimentou essa provisão milagrosa de Deus, sendo sustentado por corvos, por uma viúva. Talvez quando Deus falou com ele naquele momento, olha, uma viúva vai te alimentar, ele deve ter pensado, como assim? É provável que ele tenha questionado, né, e pensado, como que uma viúva vai me alimentar se ela carece também? Se naquele lugar também há falta. Mas havia um Deus provedor que seguia com Elias, que estava guardando ele do externo, das condições humanas, das condições do local, das adversidades.
O Senhor em todo o tempo estava provendo sobre a vida de Elias. E quando nós vamos nos aprofundar na história de Elias, nós vemos que ele passou por várias situações que o fizeram, que poderia fazer desistir. Como em um momento que ele vai, se refugiar e se esconder de Jezabel, com medo, ele chega a pedir a morte ao Senhor. Mas até ali o Senhor estava provendo sobre a vida dele, estava manifestando a glória dele, dizendo quem ele era. Imagina tantas experiências que Elias viveu com Deus. Ele viu a mão do Senhor o tempo todo com ele. E chega em um determinado momento que ele está com tanto medo, com tanto pavor, já com tanta desesperança, que ele chega a pedir: Senhor, se quiser me leve. É como se ele dissesse que ele não iria mais aguentar aquela situação. E Deus estava dizendo para ele: ei, renova, trazendo para nossas palavras, se alimente, se renova, levanta, porque eu sou o Deus da tua provisão. Eu sou o Deus da tua vida, que se eu te trouxe até aqui, até os dias de hoje, eu irei te sustentar até o fim da tua vida. Aleluia. E aquela mulher, quando ela diz a Elias o que ela tinha: eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu não tenho nem pão para mim. E Elias diz sobre a voz do Senhor, uma direção do Senhor: vai, prepara esse pão, traga para mim comer e depois você se alimente. Alimente você e o seu filho. E Deus vai dar esse sustento até o fim dessa secura. E aquela mulher foi. Ela era uma gentia, ela não era uma israelita. Ela, quando encontra com Elias, a gente vai ver mais para frente, quando a gente leu, na verdade, ela fala: o seu Deus. Ela ainda precisava conhecer esse Senhor. E o que Elias estava fazendo ali justamente era revelando o Senhor na vida daquela mulher, trazendo uma provisão na vida daquela mulher, para que o nome do Senhor fosse engrandecido. E o que aconteceu que a palavra diz? Eles foram alimentados. Até o fim da seca, eles foram alimentados. E aquela mulher pôde ver, o Senhor através da vida de Elias. Então o Senhor proveu de uma forma sobrenatural, proveu de uma forma material, proveu de uma forma milagrosa sobre aquela casa. Mas logo depois, a gente lendo aqui, a gente vê que dias depois o filho dela adoece. Ele adoeceu e morreu. E aquela mulher naquele momento entrou em desespero. E ela pensou: o que você veio fazer aqui? Você veio lembrar a minha iniquidade? O seu Deus matou. Ela disse assim: o seu Deus matou o meu filho. Ele olhou para a minha iniquidade, lembrou do meu passado, e por causa de você o meu filho morreu. Ela começou a trazer muitos questionamentos a Elias. E Elias tomou aquele menino. E ele orou, a palavra diz que ele orou fervorosamente, com fé. Ele orou e pediu que o Senhor trouxesse vida novamente àquele menino. E aquele menino reviveu. Mais um cenário improvável, mais uma forma de Deus agir. E aí já foi diferente, porque quando isso aconteceu, ela disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Ela estava vendo a palavra, a verdade tomando forma diante dos olhos dela. Ela estava testemunhando um grande feito do Senhor, um grande milagre tomando forma diante dos olhos dela. Já não era uma provisão material, alimentar, era uma provisão divina, um milagre que nós não vemos e não se via tanto, aonde o morto ressuscitaria. E o filho dela ressuscitou. E através daquela ação, aquela mulher pôde glorificar o nome de Deus. A sua fé foi mais aprofundada, nós podemos dizer assim. E ela reconheceu o Deus de Israel. Amém? Aleluia. Então, toda essa trajetória de Elias, Deus revela o seu favor, sua soberania e providência. O nosso Deus é um Deus provedor. Nós temos tantos exemplos na Bíblia, e nós temos o exemplo de Eliseu com a viúva também, Com a viúva. Mais para frente lá, se eu não me engano, em 2 Reis. A viúva que precisava ser suprida nas suas necessidades. Ela carecia, que o Senhor, alguém viesse suprir, prover sobre a vida dela. E ela vai até o profeta Eliseu e diz: olha, o marido dela havia morrido.
E ela diz, olha, eu preciso pagar uma dívida. Eles querem levar os meus filhos como escravo para pagar essa dívida. E eu preciso que alguém me ajude e faça alguma coisa. E aí ele pergunta a ela, né? Ele diz, o que eu posso fazer? O que você quer que eu faça? E aí ele pergunta, o que você tem? E ela diz que só tinha uma vasilha com um pouco de azeite. E ali ele dá uma orientação a ela, dá um direcionamento a ela, através de Deus, né? Porque não veio dele, veio do Senhor. E ele traz aquela direção para aquela mulher e pede que ela arrume muitas vasilhas, o máximo que ela puder. Peça emprestado às suas vizinhas, peça emprestado o máximo de vasilhas que você puder. Porque o azeite ele vai transbordar e ele vai encher o máximo de vasilha que você conseguir. E aquela mulher pediu as vasilhas e começou a derramar o azeite. E aquele azeite foi multiplicando, foi transbordando ao ponto dela conseguir pagar as suas dívidas e se sustentar com os seus filhos. Deus da provisão. Deus proveu na vida daquelas viúvas. Deus proveu na vida daqueles homens. Porque quando Elias vai até essa viúva, ele foi para abençoá-la, mas não somente ela foi abençoada. Elias também foi abençoado por aquela mulher. Deus proveu através da vida daquela mulher na vida de Elias. Elias não tinha nada. Ele só tinha a fé que ele tinha no Senhor e uma vida de obediência do Senhor. Aquela mulher, ela tinha a vasilha, ela tinha a panela, ela tinha um punhado de farinha, ela tinha o azeite, ou seja, ela tinha as coisas materiais, mas ela não tinha o principal, o provedor, o Deus provedor. E Elias trouxe o provedor sobre aquela casa, sobre aquela mulher. E aquela mulher proveu também sobre a vida de Elias. Entende que aquilo que Deus faz na nossa vida, através de nós, não vem apenas para ficar retido em nós, não para em nós, mas nós temos a capacidade no Senhor de abençoar também outras vidas. Amém? Aleluia. Elias o tempo todo ele encorajava aquela mulher a confiar em Deus, dizendo que o azeite e a farinha não acabariam. Eu não sei qual é a sua necessidade, como que você entrou aqui nessa noite. Como eu falei no início, nós estamos falando de um Deus que provê na nossa vida em todas as áreas, em toda e qualquer situação. Eu não estou falando aqui para você de finanças. Eu não estou falando para você aqui apenas de coisas materiais. Eu estou falando de um Deus que provê sobre a nossa vida, que nos sustenta. Aqueles que vivem uma vida de obediência e fé. Aqueles que se submetem ao Senhor. Isso é uma ferramenta de provisão. Nós vimos isso nesses dois relatos das viúvas. Porque o que aquela mulher fez foi crer. Mesmo ela ainda não reconhecendo o Deus de Israel, mas ela olhou para a situação e falou, talvez ela olhou e pensou, é só o que me cabe nesse momento. Eu preciso ouvir a direção desse homem e cumprir o que ele está falando. Porque ela já estava numa situação extrema, já estava se vendo morta com seu filho. E aquela pequena fé, aquele ato foi o suficiente para Deus prover sobre a vida daquela mulher. Achar favor diante daquela mulher e da sua casa. Amém? Aleluia. Com o exemplo dessas mulheres, nós podemos ver o agir e a soberania de Deus. Independente do que elas tinham. Mas o que tinha era o suficiente para Deus agir. E uma coisa que o Espírito me falava a respeito dessa palavra, né? Que aquilo que nós temos é o suficiente para o Senhor fazer e transbordar nas nossas vidas. É o suficiente para Ele fazer em nós e através de nós. Muitos serão como Elias, chegarão diante das situações, das circunstâncias e não terão nada, estarão com as mãos vazias. Mas achamos que não temos nada, mas nós temos o principal, o Deus provedor. Nós temos o Senhor que tem nos sustentado a nossa vida. E apenas a nossa vida de fé e obediência a Deus é o suficiente para Ele fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, imaginamos e temos projetado e pensado. Muitos serão como essa viúva, né? Que tem os utensílios, tem as situações, as coisas que podem fazer aquela situação mudar, acontecer. E vão receber o favor do Senhor
e vão seguir a sua vida e vão testemunhar o grande feito do Senhor. Quando nós obedecemos uma direção, não somos apenas abençoados, mas abençoamos também. Deus não sustentou somente a viúva através da vida de Elias, mas aquela a quem ele abençoou a sustentou também através do poder de Deus. Porque eles não rejeitaram a forma de Deus agir. Eles se submeteram e creram. Se submeteram e creram. Creram, obedeceram. A viúva tinha as ferramentas naturais, mas lhe faltava o principal, o provedor. E o provedor chegou na sua casa. Independente das situações, nós vemos Deus agindo com aquilo que já temos e quem somos. A ação divina não nos limita, pelo contrário, nos faz usar o que Ele já colocou em nós. Quem Elias era? A palavra que carregava era suficiente para Deus prover na vida dele. Aquilo que você carrega, aquilo que você tem, é o suficiente para Deus prover na tua vida, para Deus prover na tua casa, para Ele fazer cumprir as palavras e as promessas que Ele tem estabelecido sobre você, o seu propósito. E às vezes nós estamos esperando ter as coisas, ter um punhado de farinha, ter a panela, ter o jarro para o Senhor fazer. E o Senhor está dizendo que aquilo que nós somos, aquilo que nós já temos, é o suficiente para Ele agir. E quando nós não reconhecemos o Senhor, nós deixamos a incredulidade entrar nos nossos corações. E quando a incredulidade ela entra no nosso coração, nós o rejeitamos. E assim como fizeram com Jesus em Nazaré, na cidade que ele foi criado. Quando ele volta à cidade, retorna à sua terra que foi criada, após ele declarar ali que a Escritura se cumpriu nele. Estou procurando aqui a referência, é Lucas capítulo 4. Conforme profetizou ali, o profeta Isaías, muitos quando ouviram Jesus falando, eles se maravilharam. Nossa, esse homem, mas depois eles começaram a questionar, esse não é o filho de José? Começaram a revelar a humanidade de Jesus, não estavam crendo ali na divindade de Jesus, o que ele poderia fazer, quem de fato ele era. E aí, nesse momento, Jesus, nesse capítulo de Lucas capítulo 4, ele lembra da viúva de Sarepta. Ele lembra dessa viúva. E ele diz sobre ela para esses homens, destacando a sua fé e obediência em meio à adversidade que essa mulher viveu. Que foi alcançada por seu favor. Ela era gentia de uma cidade pagã. Mas não rejeitou o Deus que agia poderosamente também com os gentios. E ali ele traz esse exemplo. Muitos têm o rejeitado, muitos rejeitaram, muitos até os dias de hoje têm rejeitado Jesus. E ele lembra da vida dessa viúva. Ela tinha todos os motivos para rejeitar o Senhor. Mas ela abraçou o Senhor, ela abraçou aquela situação, ela se submeteu, ela obedeceu. E porque ela creu, porque ela obedeceu, ela viveu debaixo de uma provisão. O que o Senhor desejava derramar sobre aquela nação, sobre Israel, sobre aquele povo. O mesmo desejo que o Senhor tinha sobre aquele povo. E muitos os rejeitaram. Lucas capítulo 4 diz, e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Quando nós rejeitamos Jesus, nós estamos rejeitando a sua obra. Aquilo que Ele tem capacidade de fazer e de operar em nós. O seu poder que opera em nós, através dEle, pela autoridade dEle. Quando nós rejeitamos Jesus, nós estamos rejeitando aquilo que Ele pode fazer. Você entende isso? Você entende que não é uma rejeição apenas natural, não foi somente naquele tempo, mas nós o rejeitamos até os dias de hoje. Nós o rejeitamos com as nossas condutas, com a nossa falta de obediência, com a falta de fé. Nós rejeitamos o Senhor quando nós não confessamos verdadeiramente quem Ele é.
Nós rejeitamos o Senhor quando nós proferimos dois tipos de deuses. Nós dizemos que amamos o Senhor, mas o nosso coração está inclinado para outros deuses. Nós rejeitamos o Senhor quando nós amamos mais as coisas desse mundo, outros altares que nós levantamos. Talvez idolatria a pessoas. Nós podemos rejeitar o Senhor em diversas formas. E como o Senhor vai operar o poder que é somente dele, que vem dele, através das nossas vidas, através de nós, em nós primeiramente, né? E através de nós para os outros. Se nós estamos o rejeitando o tempo todo, nós sabemos o bem que nós devemos fazer, mas nós não fazemos. Nós rejeitamos o Senhor quando nós não obedecemos, quando o Senhor nos dá uma direção, nos pede para trilhar um caminho e nós desviamos desse caminho. Nós rejeitamos o Senhor quando nós o desobedecemos. Quando Ele nos dá uma direção para ir a um lugar e nós não vamos. Quando Ele nos dá uma direção para falarmos algo e nós não falamos. Nós rejeitamos o Senhor com a nossa conduta, com a nossa vida. Quando nós não glorificamos o Senhor através da nossa própria vida, das nossas ações. Nós rejeitamos o Senhor quando nós dizemos que Ele tem o controle da nossa vida, mas a verdade é que Ele tem em partes. Nós dizemos, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és um Deus provedor da minha vida, da minha casa. O Senhor disse para eu largar tudo, mas nós largamos em parte. Nós não largamos por inteiro. O Senhor pediu que eu entregasse tudo, mas nós não entregamos tudo. Nós entregamos uma mão, mas deixamos a outra retendo conosco. Nós rejeitamos o Senhor. Porque nós não nos entregamos e obedecemos por completo. Mas o Senhor deseja restaurar o nosso coração, amém? Restaurar a nossa visão nessa noite. Para que possamos prosseguir numa vida de obediência e de fé diante do Senhor. Nós precisamos conhecer esse Deus que nós estamos falando, o Deus provedor, que provém em tudo na nossa vida. Para no dia da falta, da secura, nós não rejeitarmos, nós não abandonarmos Ele. Por causa da falta, da necessidade, porque os nossos olhos não estão vendo lá na frente. Porque estamos vivendo pela fé. E a fé é aquilo, você pisa, você não vê o chão, você age. Você vai indo conforme o vento do Espírito sopra, conforme Ele te direciona. E ao mesmo tempo que nós caminhamos debaixo dessa fé que nós dizemos ter, nós estamos desesperados por dentro, porque nós estamos dizendo ao Senhor da provisão que Ele faça, pelo amor de Deus, alguma coisa logo. Ou queremos dar o nosso jeito, e aí no meio do processo do caminho nós vamos desobedecendo, porque o Senhor diz entrega e nós entregamos, mas nós queremos dar o nosso jeito. Nós queremos prover com as nossas mãos. Nós queremos fazer um esforço, alguma coisa, para ver o cenário mudar. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, que Ele sustenta a palavra que Ele libera. Se Ele trouxe uma palavra sobre a tua vida, eu não sei qual foi a direção que o Senhor trouxe para você, para a sua casa, para a sua família, para esse tempo. Eu não sei qual voz que você tem ouvido. Mas seu Espírito soprou uma direção, assim como aquele profeta fez com a viúva, trouxe um direcionamento. Se o Espírito tem falado algo sobre você, no teu coração, apenas creia. Fique na posição e creia. Creia no que o Senhor está dizendo. Obedeça. Eu sei que falando, né, parece muito fácil. Parece que é simples, eu bem sei, porque eu estou falando de algo que o Senhor, amém, tem gerado na minha vida, eu vivo disso, busco, né, viver isso, uma vida de fé, de obediência, de entrega, de submissão. O Senhor pede, toma, dá, o Senhor tira, amém, e vai chegando uma hora que as nossas, vamos dizer assim, aquilo que nós temos em nossas mãos, a nossa segurança vai acabando. Vai tudo indo, aí você fala, Senhor, que direcionamento é esse? Que provisão é essa que o Senhor está dizendo, que nada acontece? As coisas só estão indo e nada está acontecendo. É difícil dentro da situação de uma terra seca, que nada está acontecendo, parece que nada está fluindo.
um cenário de morte, de fome, de escassez, de necessidade. É difícil, às vezes, você até mesmo crer. Às vezes nós colocamos em xeque o Senhor e dizemos: será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu não me enganei? Será que eu não estou vivendo de emoção? Será que eu não me precipitei? Será que eu não deveria ter feito diferente? Será que eu me precipitei em entregar aquele meu emprego? Será que eu me precipitei em abrir mão de algumas coisas? Será que eu me precipitei em obedecer ao Senhor? Porque essa obediência não está me gerando nada nesse momento. Mas eu quero te dizer que assim como o Senhor foi com a vida de Elias, aquele profeta, no meio daquela terra seca, o Senhor é com a minha e com a tua vida também. O Senhor está nos colocando à prova. Ele está nos forjando. Não precisa você se desesperar, dar o seu jeito. Homem, sacerdote do seu lar. Não precisa você tentar buscar um recurso fora, além da direção que o Senhor já te deu. Muitas famílias, muitas casas estão se perdendo porque têm se desesperado. Tem buscado recursos, tem buscado o bem financeiro em outras situações que Deus não está. Tem levantado altares dentro da sua casa e fora dela, tentando prover com as suas próprias mãos. E o que Deus está nos dizendo nessa noite, que o punhado de farinha que você tem, o azeite, é o suficiente para Ele prover e operar o milagre dEle. Aleluia! Em Lucas capítulo 4, Jesus lia a respeito dele mesmo, o que o profeta Isaías profetizou. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Provisão divina. Provisão da salvação. Essa é a maior provisão que nós temos na nossa vida. É a provisão divina do Senhor. É aquele que proveu o cordeiro para nós, em sacrifício em nosso lugar. É aquele que tem provido na nossa vida espiritual, muito mais do que o material e o financeiro. Porque a palavra do Senhor vai dizer que essas coisas são passageiras. E essas coisas, de fato, elas não podem ter o nosso coração. Você já viu? Quando você está vivendo um momento muito feliz, alegre, desfrutando de algo bom. E amém, né? Por isso é bom. O Senhor nos abençoa, nos presenteia, amém? E aí você está vivendo aquela situação ali. Daqui a pouco aquilo passa. O cenário muda, o dia muda. Tu já está vivendo uma outra novidade de vida. Tu está vivendo a guerra daquele dia. E aquela felicidade foi por um momento, foi passageira. Aquele dinheiro que caiu na tua conta, que tu não esperava e tu pôde prover dentro da tua casa. Aquela viagem talvez maravilhosa que você fez com a sua família. Algo que você ganhou, não sei. Mas são coisas passageiras. São provisões que vêm, suprem as nossas necessidades, mas elas acabam. E daqui a pouco a gente está vivendo uma outra realidade. Mas independente da realidade, do cenário, das circunstâncias, o nosso Deus, Ele permanece o mesmo. E o nosso coração diante de Deus, ele precisa permanecer o mesmo diante do nosso Senhor. Porque no dia da abundância, no dia da falta, Ele é o mesmo. A porta fechada, a porta aberta, o Senhor é o mesmo. O Senhor não muda. E Ele continua provendo sobre a nossa vida. Ainda que os nossos olhos naturais não estejam vendo, contemplando. Ainda que não esteja sendo da nossa maneira. Mas Ele continua provendo sobre a tua vida e sobre a minha vida. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Você pode repetir isso? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não faltará aquilo que nós andamos ansiosos, desejando, querendo, nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. De nada terei falta. É sobre a necessidade, aquilo que nós precisamos. Aquilo que o Senhor sabe que nós carecemos e precisamos. E assim como grandes homens que profetizaram
anunciaram, obedeceram, né? Trouxeram arrependimento, curaram, que possamos como igreja crer e fazer isso também. Porque Deus deseja nos lembrar que a nossa confiança e o nosso sustento continua vindo dele. E nos ensina para o que ele veio, o que devemos e podemos fazer em seu nome. Quando Jesus declara ali Isaías, a respeito dele mesmo, ele está dizendo: eu vim cumprir essas coisas. Eu vim fazer essas coisas. E lá em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O Senhor disse que faríamos coisas iguais e maiores que Ele fez. E o Senhor deseja nos lembrar como igreja, que nós também podemos. Nós podemos também libertar os cativos. Nós também podemos curar ainda nos dias de hoje. Nós podemos operar os seus sinais, os seus milagres e maravilhas através do nome do Senhor. Se tão somente nós crermos e obedecermos. Porque às vezes com os nossos lábios nós dizemos que cremos, mas as nossas atitudes, as nossas ações diante do Senhor é de desobediência. Nós cremos em palavras, mas nós não cremos em ações. Então nós queremos obedecer o Senhor. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor fez. Estar mais preocupado com a obra, o reino do Senhor, do que a nossa própria vida. Chegar a esse nível. Sabendo que Ele é o nosso pastor. Sabendo que Ele é aquele que provê na nossa vida. Nós vamos seguir um caminho de obediência da missão. E vamos saber que o Senhor, Ele vai nos sustentar. Mas nós só saberemos disso se nós vivermos isso. Se nós não nos colocarmos neste lugar desafiador de fé, nós não saberemos. Porque o tempo todo nós estaremos divididos. O Senhor que provê, mas eu faço aqui com as minhas mãos. O Senhor provê, mas eu posso dar o meu jeito. O Senhor provê, mas eu estou desesperado atrás de algo que possa juntar e crescer aquilo que eu tanto desejo. E alguns serão como Elias, continuarão preparando um caminho, sendo sustentados pelo próprio Deus. Outros, como a viúva de Sarepta, receberão o favor do Senhor e crerão em sua obra e testemunharão. Em todas, Deus se fará presente. Em todas, o azeite e a farinha não vai faltar. Porque se Deus nos deu uma direção, Ele é suficiente para nos sustentar na sua verdade, na sua palavra, em todas as áreas da nossa vida. Para aqueles que dependem integralmente do Senhor, exclusivamente dEle, não tem botija, não tem panela. E para os que a possuem e testemunham o seu nome, azeite e farinha não faltarão. E quando o Senhor trouxe essa palavra, e a gente nesse mês tem falado, né, sobre o propósito da igreja, e o Senhor foi me trazendo hoje, né, à tarde. Isso tem a ver com a missão da igreja. Tem a ver com aquilo que a gente acredita ser a missão da igreja. O propósito da igreja, da vida de uma igreja. Porque alguns, como foi falado aqui, já foi dito, serão chamados, e nós cremos que alguns serão chamados a viver integralmente, a viver um chamado exclusivo para o Senhor, serão literalmente providos da fonte que é o Senhor. E outros, ou a grande parte, né, estarão ali recebendo sim o favor do Senhor e testemunhando a sua obra. Mas isso se completa, né, como foi com Elias e a viúva. Elias completou a vida daquela mulher, trouxe o provedor, e aquela viúva trouxe alimento para a vida de Elias. E assim é a vida da igreja. Uns alimentando aos outros, amém? Um vai atendendo a necessidade do outro com a porção que Deus colocou dentro de nós. Está dentro de mim, está dentro de você. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Essa mulher ainda tinha um punhado de farinha, eu nem isso tenho. A sua vida é suficiente como resposta para o Senhor. A sua vida é suficiente para o Senhor operar um milagre dele e prover através de você e do seu lar. Porque o azeite e a farinha não é uma provisão apenas natural, ela é uma provisão espiritual também. Deus nos sustenta naquilo que nós não podemos fazer
e prover. Deus nos sustenta em sua palavra, na sua fidelidade. Se continuarmos utilizando as ferramentas necessárias para o seu agir, fé e obediência. Grave isso. Uma vida de fé e obediência são ferramentas cruciais para a provisão de Deus. Porque quando a incredulidade ela entra no nosso coração, ela traz muito pavor, né? Muito temor. Ela gera algo em nós, uns medos, né? Por causa das incertezas. E a gente tenta o tempo todo dar o nosso jeito, como eu já falei anteriormente, né? E como se nós disséssemos para Deus que Ele não é suficiente. Ele não é suficiente na minha vida. Você não é suficiente para prover tanto assim. Você disse algo ao meu respeito, você liberou uma palavra para mim, para minha casa, mas espera, o Senhor não é suficiente. Por quê? O nosso coração está cheio de medo. Medo do amanhã, medo do que vai acontecer, medo se realmente essa provisão vai chegar. E achamos que nós podemos ajudar a fazer. Se o Senhor te chamou para o lugar de provisão, fica tu na posição e crê. O Espírito me falou isso, por isso que eu anotei e estou repetindo. Fica tu na posição e crê. Se Ele te chamou para um tempo de prover sobre alguém, faça. Faça. Às vezes Deus vai nos direcionar e ações de fé é isso. É você ter atitudes antes de algo acontecer. É você se movimentar sem ver. E Deus vai te direcionar a fazer umas coisas que você mesmo... Aos olhos naturais, você olha e fala, não tenho condições de fazer isso, Senhor, como assim? E Ele diz, vai, faça, provê, cuide dali, que eu vou sustentar. Isso é uma atitude de fé. E aí fica uma pergunta para nós nessa noite, né? Quais ferramentas nós temos depositado a nossa confiança? Nas naturais? É na botija, na panela? Ou temos exercido a nossa fé e uma vida de obediência ao ponto de ver Deus prover a partir daquilo que não temos e sim em quem nós somos? Porque quando a gente olha, né, para nós mesmos, talvez você se olhe e pensa, eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho absolutamente nada. E esse nada não é só financeiro, né? A pessoa se coloca num lugar de nada mesmo. Nada que você pode oferecer com a sua vida, com a sua conduta, com a sua fala. Você se negligencia, se rebaixa. Você acha que não tem nada para oferecer porque você está medindo a provisão com bens materiais, com financeiro. Você está olhando para o Senhor como alguém que só provê financeiramente. Então, se você não tem recursos, se você não tem finanças, se você não tem dinheiro, se você não prospera da maneira que você gostaria, se você não tem os bens materiais que você deseja, você se rebaixa, você diz para o Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Mas o Senhor está olhando para mim e para você, Ele está olhando para o nosso coração, e Ele está olhando para dentro de nós e dizendo, você é suficiente, a sua vida é suficiente para eu fazer através de você. Porque como Ele fez na vida daquela mulher que não tinha exatamente nada, absolutamente nada, era um cenário total de secura, improvável. Assim como Ele fez na vida dela e de muitos outros, nós podemos testemunhar, não só na Bíblia, mas talvez pessoas que você conhece, que convivem com você, testemunhos que você já ouviu. Você viu um Deus provedor. Que não foi mãos humanas que fez. Foi o próprio Deus. Você viu a provisão natural, a provisão financeira. Você viu uma provisão espiritual, uma provisão emocional, uma provisão no relacionamento. Deus é aquele que provê em tudo na nossa vida. E o Senhor nos lembra nessa noite, como igreja, que Ele é Jeová Jirê, Deus provedor. Assim como Ele proveu para Abraão, quando demonstrou ali, né, total obediência e fé, que Abraão, ele fez isso com a sua vida. Ele demonstrou para o Senhor uma vida de obediência e fé. Porque quando ele ia sacrificar o seu filho, que o Senhor pediu, ele obedeceu. Ele creu, ele não sabia o que aquilo ali ia dar, mas ele obedeceu o Senhor. E quando ele teve essa ação
E o Senhor estava olhando para o coração de Abraão. Prestes a sacrificar seu filho Isaque, Deus proveu um cordeiro que foi oferecido no lugar de Isaque. Gênesis 22:14 diz: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ele era grato por aquela provisão. Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jirê, como forma de gratidão ao Senhor, né? Como um lembrete mesmo de Deus, que Deus vê as necessidades do seu povo e provê no momento certo, como ele fez na vida também de Abraão. E ele proveu ali o principal, o cordeiro. E ali ele já estava anunciando, Jesus já estava ali, né, se revelando através daquela ação ali do cordeiro, do filho de Abraão. Já era um prenúncio de Jesus como o Cordeiro de Deus. Já era uma provisão de Deus revelada naquele tempo e registrada para nós sobre aquele que viria e iria prover sobre as nossas vidas. E mesmo após a sua morte e ressurreição, Ele continua provendo sobre nós. Por isso que nós dizemos que essa provisão, ela não é uma provisão apenas, ela não é natural. Ela não é financeira, não é sobre recursos, sobre aquilo que você tem. É um Deus que provê em tudo na nossa vida. É um Deus que proveu na nossa vida a salvação, a eternidade. É um Deus que provê na nossa vida uma vida de esperança, daqueles que creem no seu nome e aguardam pela sua volta. Você entende o Deus que está se revelando para você nessa noite? O Deus provedor vai muito além da sua vida natural, vai muito além dos seus olhos naturais, da circunstância que você está vivendo hoje. Por isso que não pode ser medido, não tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos até mesmo muitas das vezes padecendo. Não tem a ver, o Senhor, Ele é superior a isso. O Senhor é superior, Ele é muito maior. Ele é muito maior do que as nossas necessidades. Ele é muito maior do que as nossas dívidas. Ele é muito maior do que a nossa falta. Ele é um Deus que provê em todas as áreas da nossa vida. Ele é Jeová Jirê. E o Senhor deseja lembrar a nós, eu não sei por qual motivo. O Senhor trouxe essa palavra, eu brinquei com o Patrick mais cedo, né? Eu falei, Patrick, não sei você, mas toda vez que eu vou ministrar a palavra, tem algumas palavras que eu estou, né, falando para vocês de uma vulnerabilidade que eu tenho, eu questiono o Senhor, né, Nietzsche? Fica em crise, às vezes. Eu falo, por que, meu Deus? Por que essa palavra fica igual com a crise de Jonas? Por quê? O que o Senhor quer falar com isso, né? Aí quando o Senhor falou provisão, eu falei, ai meu Deus, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com as palavras que o Senhor costuma, né, liberar sobre mim, a partir de mim, para a tua igreja. O que o Senhor quer comunicar? E é justamente isso, porque não somos nós que falamos, é a voz do Senhor, amém? E o Senhor conhece as vidas e os corações. O Senhor sabe o que os seus filhos, a sua igreja, têm necessitado e passado. Talvez Ele tenha olhado para os filhos aqui, como Ele se lembrou daquela viúva de Sarepta, e Ele citou para aqueles homens. Ele tem lembrado dos seus filhos, como aquela viúva, nos dias de hoje, nesse dia de hoje, domingo à noite. Ele tem se lembrado de mim e de você. E está comunicando essa verdade ao meu e ao teu coração, para que não venhamos nos esquecer quem é o nosso Deus, quem é a nossa provisão, para que não venhamos andar temerosos, amedrontados, ansiosos, com medo e duvidosos daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Que estamos servindo, estamos entregando, estamos proclamando o seu nome, mas o nosso coração ainda está duvidando. E o Senhor está lembrando a mim e a você nessa noite que Ele é Jeová Jirê. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Assim como Abraão fez naquele tempo e colocou ali, registrou naquele lugar, o Senhor está nos lembrando nessa noite. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Eu irei prover sobre a vida de vocês. Aleluia.
Nós somos ensinados a confiarmos em Deus como fonte de sustento, não somente físico, mas espiritual também. Porque nós somos seres espirituais, amém? Então nós precisamos ser colocados à prova, como Abraão foi colocado à prova. Nós somos forjados, somos colocados à prova o tempo todo. A nossa fé ela é provada. E como a nossa fé vai ser provada se não formos desafiados? Se não vivermos de fato situações que nos levam a viver com fé, a crer. E muitas das vezes até duvidar. E aquilo vem, aquela situação acontece. E ela muda o nosso coração. Ela muda o nosso pensamento, o nosso jeito de olhar. Ela nos amadurece, ela nos forja. E a cada dia que passa, a cada tempo que passa, conforme você vai sendo forjado, conforme você vai vivendo as situações, você vai vendo a mão do Senhor, independente de tudo, você vai vendo a provisão, e você vai dizendo, verdadeiramente o Senhor é comigo, com a minha casa. Verdadeiramente o Deus que estabeleceu essa palavra sobre mim, essa promessa, essa direção, Ele tem me acompanhado. E aí nós não podemos rejeitá-lo. Então o Senhor, Ele é a fonte que sustenta o nosso físico e o nosso espiritual. É desde o básico até a salvação. E é esse entendimento que eu queria trazer nessa noite. O Senhor nos sustenta, provê do básico à salvação. Ele proveu a salvação para nós. E isso é o que nós temos de mais maravilhoso. Isso que nós temos de mais maravilhoso, porque quando tudo nos faltar, nós temos o Senhor. A maior provisão que nós temos é Cristo em nós. E aí, lá em Marcos capítulo 10, versículo 29, Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. É uma promessa do Senhor para nós, é a vida eterna. Mas Jesus, Ele nos lembra, Ele diz, Ele reafirma que neste tempo, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que os discípulos estavam vivendo, Ele era com eles. Havia uma promessa ali de multiplicação, de sustento. Vocês vão receber 100 vezes mais. Ou seja, as suas aflições, as suas necessidades, aquilo que você hoje tem colocado como prioridade, não é nada diante de mim. Eu posso te dar 100 vezes mais isso. Mas olha, não é um morango. Como o pastor Marcos Felipe falou aqui hoje mais cedo, haverá perseguições. E ele cita isso aqui. Filhos, campos com perseguições. Ou seja, não vai ser fácil. Viver o Evangelho, viver uma vida de abdicação, de submissão, de obediência, de fé, nunca foi fácil. Tem os desafios. Haverá as perseguições, mas aqueles que perseguirem, perseverarem até o fim, no século futuro terão a vida eterna. Essa é a maior promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Então vale a pena você abrir mão da tua própria vida sim pelo Senhor. Vale a pena nós deixarmos de viver os nossos próprios sonhos e começar a ajustar o nosso olhar, os nossos ouvidos à voz de Deus e ouvir o direcionamento de Deus. Como Ele fez com Elias, sai daí e vai para aquele lugar. Sai daí e vai ao encontro de uma viúva. O que Deus tem te comunicado por esses dias e que talvez você não esteja obedecendo ou não esteja entendendo. O que Deus tem comunicado aos nossos corações por esses dias, que não tem permitido obedecer, crer muitas vezes, porque é um lugar desafiador. Você não sabe se realmente os corvos vão vir te alimentar. Você não sabe se realmente o azeite vai multiplicar. Você não sabe se aquele punhado de farinha e de azeite, ele vai transbordar, ele vai realmente sustentar até o tempo necessário.
O Senhor quer jogar por terra, em nome de Jesus, nessa noite, toda a incredulidade se há no nosso coração. O Senhor quer jogar por terra nessa noite toda a dúvida, todo sentimento de medo, de ansiedade, de dúvida, de incerteza, de confusão na mente, pensando, será que é o Senhor que tem me direcionado mesmo? Será que essas ações que eu tenho tomado, essas atitudes que têm comprometido a minha casa, a minha família, os meus, será que realmente é o Senhor? E o Senhor está nos dizendo nessa noite, Jeová Jirê, o Senhor proverá. O Senhor proverá em todas as coisas. O Senhor proverá em toda e qualquer situação. Somos providos nesse tempo e para a vida eterna. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa verdade, se você crê que hoje você entrou aqui, o Senhor comunicou ao teu coração algo, talvez uma palavra que você nem esperava, mas o Senhor trouxe sobre mim e sobre você nessa noite, para nos lembrar que Ele é um Deus provedor, que sustenta a nossa vida em todas as nossas necessidades. Tira os seus olhos do externo, tira os seus olhos da terra seca, tira os seus olhos da falta, da panela vazia, tira os seus olhos do azeite que ainda não encheu e coloque os seus olhos no Senhor, coloque os seus olhos na salvação, no Deus provedor, porque primeiro Ele deseja prover na nossa vida dentro, na nossa vida espiritual. Muitos estão buscando fora aquilo que o Senhor deseja fazer dentro. Muitos estão buscando uma provisão na sua saúde, numa enfermidade, e eles estão desesperados. Deus está falando, eu quero prover em você primeiro. Eu quero prover em quem você é, dentro de você, no seu espiritual, naquilo que eu posso ser e fazer. Muitos estão buscando uma provisão terrena, bens materiais, dinheiro, um sustento, algo que precisa ser feito. E Deus está falando, mas eu desejo prover primeiramente em você, no seu coração. Eu desejo te colocar à prova, te forjar primeiro, para que os teus olhos contemplem e veja as grandes coisas que o Senhor pode fazer. Aquela mulher declarou ao Deus de Israel que o Senhor é Deus. Quando o Senhor proveu sobre ela, no seu natural, quando o Senhor proveu milagrosamente, na ressurreição do seu filho, conforme as coisas iam acontecendo, a fé daquela mulher foi aumentando. E ela pôde ver o poder de Deus, o agir de Deus na vida dela, da sua família, que estava já decretado um cenário de morte. O seu filho ressuscitou e aquela mulher foi sustentada pelo Senhor, porque tão somente ela creu e obedeceu. E quantos de nós estamos dentro... Aquela mulher, ela não conhecia o Senhor. Quantos de nós conhecemos o Senhor, estamos dentro da igreja, fazemos coisas para o Senhor, em nome do Senhor, falamos com tanta firmeza as coisas, mas dentro de nós está clamando por uma provisão divina, porque nós estamos nos movimentando, falando de coisas que nem nós mesmos cremos. Nós estamos falando, nós estamos declarando, mas nós não estamos vivendo essa verdade. E quando nós somos colocados nesses cenários de caos, de seca, muitas vezes nós rejeitamos o Senhor com a nossa postura, com a nossa incredulidade, com a nossa desconfiança, com o nosso desespero. Mas o Senhor, eu creio que com essa palavra, o Senhor deseja restaurar a nossa vida nessa noite e nos encorajar a crer nele, a crer na sua palavra e obedecer. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor, vale a pena. Às vezes é sacrificante, mas é extremamente necessário. Porque o Senhor está olhando para a intenção do nosso coração. Ele está nos provando, Ele está nos amadurecendo como filho e filha, como os servos dEle. Obedeça ao Senhor. Aleluia. Se você recebeu essa palavra, eu peço que você se coloque de pé. Até aqui o Senhor me deu. Feche os seus olhos. Eu não sei de quem o Senhor lembrou nessa noite,
como ele lembrou da viúva, eu sentia no meu espírito, enquanto Deus me trazia essa palavra, que havia pessoas que o Senhor se lembrava, através dessa palavra, e desejava comunicar essa palavra para eles. Haviam pessoas que vivem como se estivessem esquecido dessa verdade. Como se o Deus provedor nunca tivesse se revelado a ela. E nesta noite o Senhor está se revelando mais uma vez para mim e para você, para testificar essa verdade e dizer que Ele proverá sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, se tão somente tu crer e obedecer. Aleluia. Feche os seus olhos. Comece aí no seu lugar, em nome de Jesus, levantar um altar de adoração, Senhor, com a tua vida. Diga para o Senhor nesta noite como está o teu coração. Diga para o Senhor o que você tem passado, o que você tem pensado por esses dias. Diga mesmo para o Senhor, entrega a Ele nessa noite como algo a ser oferecido, um sacrifício. Entrega ao Senhor nessa noite as suas necessidades. Entrega para o Senhor aquilo que tem te preocupado, que tem feito, inclusive, muitas das vezes, duvidar, desacreditar da mão de Deus sobre você, sobre a tua família, que tem feito você estar confuso a respeito de algumas decisões que você já tomou, e tem algumas que você precisa tomar, mas ainda não tomou por conta do medo. Entregue para o Senhor nesta noite, porque nós cremos que Jeová Jireh, o Deus provedor, se revelou para nós mais uma vez nessa noite, a fim de nos lembrar quem Ele é. O nosso Deus é muito maior, é muito melhor do que as coisas terrenas, é muito melhor, muito maior do que aquilo que o nosso coração almeja e deseja. É muito maior e melhor do que as nossas necessidades. Aleluia, Jesus. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu se revelaste para nós mais uma vez através da Tua palavra. Nós cremos na Tua presença aqui neste lugar, Senhor. E nós não queremos rejeitar o Senhor com as nossas vidas. Nós não queremos olhar o Senhor apenas como o filho do carpinteiro. Nós reconhecemos a Tua divindade. E porque nós reconhecemos a Tua divindade, nós reconhecemos que o Senhor é soberano e poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós temos vivido, do que aquilo que nós temos acreditado. Nós reconhecemos a divindade do Senhor. Nós reconhecemos o Teu poder, Deus. Nós reconhecemos que o Senhor pode fazer. Nós reconhecemos o Deus que opera maravilhas e sinais. Nós reconhecemos o Deus que veio para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para trazer visão aos cegos. Nós reconhecemos o Deus que cura ainda enfermidades. Nós reconhecemos o Deus que provê nas nossas necessidades. Nós reconhecemos o Deus que ressuscita mortos. Nós reconhecemos e declaramos nessa noite, e te pedimos, Senhor, nos permita viver esta verdade. Nos permita vivermos essa verdade como igreja, Deus. Que a nossa vida, ó Pai, como igreja, seja uma vida de sacrifício diante de Ti, ó Pai. Porque nós cremos e obedecemos a direção do Senhor. Nos faça caminhar, ó Pai, debaixo da Tua palavra e da Tua direção, sem medo. Sem medo. Lance fora nesta noite, Senhor, todo sentimento de medo. Todo sentimento de medo, de angústia. Coloque a mão no teu coração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, lance fora todo sentimento de medo, todo sentimento de incerteza, de incredulidade, que tem trago ansiedade para nós, que tem nos feito desacreditar que a Tua mão ainda é poderosa e suficiente para operar aquilo que nós não podemos fazer e não podemos prover. Lance fora nesta noite, em nome de Jesus,
Deixa nos nossos olhos ver o teu sobrenatural. Deixa os nossos olhos ver aquilo que as nossas mãos não podem fazer. Deixa os nossos olhos ver, ó Pai, essas vasilhas se encherem novamente de azeite. Deixa os nossos olhos ver, ó Pai, a farinha se multiplicar e o pão não cessar, ó Pai, sobre as nossas vidas e a vida dos nossos irmãos. Permita que os nossos olhos vejam o teu operar, Senhor. Ah, Deus, mas nos prepare para esse tempo. Prepare a nossa mente e o nosso coração para de fato vivermos isso. Para de fato estarmos prontos a viver da tua dependência. A viver debaixo da tua voz, daquilo que tu diz, ó Pai. Nos faça verdadeiramente colocar em forma e ação a tua palavra, Senhor. Nós não queremos viver de emoção. Nós não queremos viver de uma palavra que muitas das vezes é dita, mas parece morta. Nós queremos viver a tua palavra viva em nós. Nos permita enxergar as tuas mãos, Senhor. Nos permita ver o Senhor em toda e qualquer situação. Que os nossos olhos não venham se fechar para ti. Que o nosso coração não venha se fechar para ti, Deus. Que as nossas ações não venham te rejeitar, ó Deus. Ah, Pai, quantas coisas o Senhor veio fazer. Quantas coisas o Senhor revelou para nós a respeito de si mesmo. Quantas coisas o Senhor disse que poderíamos fazer, até mesmo igual e maiores. Desperta a nossa vida como igreja. Desperta a fé, ó Pai, em nós. Faça-nos crer o suficiente, Deus, para olharmos além das circunstâncias. Desperta-nos como igreja, Pai. Que sejamos uma igreja obediente, que prossiga em conhecer o Senhor. E não esteja presa, Pai, nas coisas desse mundo. Não esteja presa no ambiente, nos olhos naturais. Mas que os nossos olhos estejam em Ti, somente em Ti. E que os nossos olhos, todas as vezes, possa contemplar, todas as vezes que o nosso coração duvidar, que a nossa fé falhar, que nós possamos enxergar Jeová Jireh, Deus proverá. Jeová Jireh, Deus proverá. O Senhor está nos comunicando nesta noite. Eu sou Deus provedor. Eu tenho provido sobre a tua vida. E as circunstâncias têm embaçado os teus olhos. As circunstâncias têm trago confusão sobre a sua mente a respeito de mim. As circunstâncias têm enganado o teu coração. Em partes você crê, mas em outras partes você não crê. A mesma boca que declara que eu sou o Senhor é os mesmos lábios que declaram incertezas muitas das vezes. Mas eu vim aqui nesta noite se revelar para a minha igreja, para você, para te lembrar que assim como fui com Abraão, assim como fui com Jesus, com meu filho e com muitos homens e mulheres, eu sou o Deus provedor da tua vida. A minha provisão é salvação, é a vida eterna. Se o mais difícil que o homem não podia fazer eu fiz, o que dirá das coisas naturais? O que dirá das coisas naturais? Se até as aves do céu são alimentadas, os lírios do campo são vestidos, o que eu não poderia fazer com você? Obedeça a direção. Se o Senhor te disser para ficar, fique. Se o Senhor te disser saia, saia.
Se o Senhor te disser vá para aquele lugar, você vá para aquele lugar. O Senhor te sustentará. Já está dentro de você. Já está dentro de você. Já está dentro de você o que eu desejo fazer. Não olhe para aqueles que têm os materiais, os utensílios, porque a provisão só pode vir quando o provedor chega. A viúva tinha o material, mas ela não tinha o provedor. Elias não tinha nada material, mas ele tinha o provedor, a provisão. O Senhor está comunicando à sua igreja nessa noite. Aqueles que têm, o Senhor irá tomar o controle. O Senhor irá fazer. Solte a tua confiança. Solte, entregue no altar do Senhor a tua confiança. E aqueles que não carregam nada, o Senhor vai continuar sustentando. Tão somente crer. Tão somente crer. Tão somente crer. Tinham muitas em Israel, mas eu olhei para aquela viúva de Sarepta, aquela gentil, e manifestei a minha glória, porque ali eu achei um coração que não me rejeitou e submeteu aos meus processos a forma que eu quis prover sobre a vida dela, sobre a casa dela. Processos do Senhor, não rejeite ao Senhor a forma que Ele faz. Tão somente crer. Tão somente crer. Creia e obedeça a voz do Senhor. O Senhor não te trouxe aqui neste lugar nessa noite em vão. O Senhor está nos lembrando. Jeová Jireh, Deus proverá. Ele proverá o cordeiro que falta. Ele proverá na sua saúde, na sua condição. Sobre essa enfermidade, Deus proverá. Sobre a sua casa, Deus proverá. Sobre os cativos, os oprimidos, Deus proverá. Sobre as suas necessidades emocionais, sobre as suas necessidades financeiras e materiais, Deus proverá. Quando azeite e a farinha falta, quando a minha força se esgota,